Lula decide indicar Jorge Messias como novo ministro do STF. Quem está cravando essa história é o Igor Gadelha do portal Metrópole. Ele está cravando, ele disse que o presidente fez um almoço com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, não deixou os ministros indicarem nomes, não deu essa abertura para eles indicarem quem eles apoiam, deixam de apoiar. Recebeu hoje o Jorge Messias no Palácio do Planalto, acompanhado de algumas lideranças evangélicas, e aí, segundo, tá tudo apurado aí, segundo o Igor Gadelha está cravando, já está decidido, o martelo já está batido. Por parte do Lula vai ser o advogado-geral da União, o Jorge Messias. A Malu Gaspar, do jornal Globo, olha só essa matéria dela aqui. Após reunião com Lula, líderes evangélicos avaliam que Messias já está escolhido para o STF, né? Teve essa reunião que eu mencionei com algumas lideranças evangélicas, tem até uma imagem, olha só, tô fazendo uma oração, todo mundo abraçado ali, né, orando, uma oração evangélica, e o Lula ali também junto com eles, o Jorge Messias ali no canto direita, Gleisi Hoffmann mais à direita ainda, né? E à esquerda do Lula, você vê, são pastores evangélicos, tem um deputado também, o deputado Cezinha, um deputado que nem é um deputado governista, tá? Mas estava lá. E aí, quem participou da reunião ficou com a sensação clara de que realmente o Jorge Messias, advogado-geral da União, já está escolhido para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem corre por fora, nesse momento, é o Rodrigo Pacheco, senador. Inclusive, eu falei, né, que eu achava que o Lula ia indicar o Pacheco. Não que seria o nome da preferência do Lula, mas por conta dos arranjos que ele tem feito no Senado, né, com o Davi Alcolumbre, os arranjos para poder ter um mínimo de governabilidade no Congresso Nacional. O Senado é a casa que consegue parar, muitas vezes, as besteiras que a Câmara faz. Então, por conta disso, o Lula, eu achei que o Lula ia indicar o Rodrigo Pacheco, porque ele era apoiado pelo Davi Alcolumbre, apoiado pelo Alexandre de Moraes, apoiado pelo Gilmar Mendes, né? Mas não rolou, segundo as notícias estão contando pra gente aqui. E assim, é difícil um jornalista cravar uma informação dessa se ele não tiver certeza absoluta. O Igor Gadelha falou que conversou com 5 pessoas ligadas ao Lula e as 5 pessoas teriam confirmado que o nome é o do Jorge Messias. Igor Gadelha está arriscando a carreira dele, né? Porque se realmente não sair, vai ficar feio pra caramba. Porém, como eu disse, é muito difícil um jornalista cravar, ele tem que ter muita certeza do que ele está falando, senão ele fica naquela condicionante, estaria pensando em quem sabe nomear, está cravado, como você vê aqui, vou até voltar para você ver, Lula decide indicar Jorge Messias como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem não vai ficar muito contente com isso? As mulheres. Por quê? Porque as mulheres tinham esperança e tinham, inclusive, o direito de serem mais bem representadas dentro do Congresso, dentro do Supremo Tribunal Federal, né? E se realmente se confirmar que o Lula vai indicar o Jorge Messias, significa que não vai indicar uma mulher. A Carmen Lúcia, antes, né, de rolar essa história de que o Messias já estava escolhido e tal, antes disso, ela defende mais mulheres no STF. Por quê? Porque as mulheres são 52% da população brasileira. Elas são mais da metade da população e hoje, de 11 ministros, tem uma mulher. Uma. E essa subrepresentação, ela é gravíssima, porque ela cria uma série de distorções que pessoas, como só as mulheres, podem entender quais são os problemas das mulheres e de que maneira a lei e a justiça interagem com essas necessidades femininas. Então é por isso que é necessário ter mais mulheres nos espaços de poder, e aí, como a gente está falando especificamente do Supremo Tribunal Federal, também é importante. Tem uma campanha rodando que não vai ser desmontada ainda, essa campanha, que é a campanha pela indicação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal, mas ao que tudo indica, o Lula não vai seguir nenhum apelo de ninguém. Vai com o coração dele é o Jorge Messias, porque já conhece há muito tempo, porque é de absoluta confiança do Lula, não vai decepcionar, como outras indicações que ele fez já decepcionaram, né? Enfim, agora aprovar é que são elas. Matéria da Daniela Lima no UOL, PT tem dúvidas sobre votos no Senado para aprovar Messias do Supremo Tribunal Federal. O que acontece? A bancada de oposição, os bolsonaristas, disseram que vão fechar a questão em bloco contra a indicação do Jorge Messias, em bloco. Significa o quê? 36 senadores já são contrários, né?
Quantos votos o ministro tem que ter para ser aprovado? 41, de um total de 81, que é metade mais um. Se ele tiver 41 votos, ele está aprovado. Então, assim, de 81, 36 ele já não tem. Sobram quantos? 45 votos. Desses 45 votos, ele tem que ter 41. Né? E é possível que tenha, sim. Agora, o próprio PT, o pessoal, os parlamentares estão em dúvida justamente por conta do Rodrigo Pacheco ser o favoritão dos senadores. Né? Então, assim, é possível que haja alguma dificuldade para aprovar a nomeação. Então, o próprio PT está meio em dúvida se vai ter os votos suficientes. E aí, se não aprovar o Jorge Messias, é uma coisa assim, nunca aconteceu na história de um ministro do Supremo Tribunal Federal ser rejeitado pelo Senado. Vai ser a primeira vez. Né? Eu imagino que isso não vai acontecer, porque o Senado é uma casa que tem uma situação, onde o Lula tem uma situação um pouco melhor, né? Não é boa ainda não, mas é um pouco melhor do que a situação que ele enfrenta na Câmara dos Deputados. Né? Eu queria também falar de um outro assunto aqui, que é a CPI do INSS. Né? Tem um problema aí na CPI do INSS. O problema é o seguinte, estão tentando de todo jeito convocar o irmão do Lula. Mesmo que o irmão do Lula não seja investigado, mesmo que não tenha nada contra o irmão do Lula, a polícia não está atrás do irmão do Lula. O irmão do Lula virou vice-presidente do sindicato faz um ano. Ele não participa da administração do sindicato, ele não é suspeito de corrupção, ele não é investigado pela Polícia Federal. O Tribunal de Contas da União colocou lá o nome do sindicato para fazer umas averiguações, umas apurações. O presidente do sindicato foi na CPI prestar depoimento. Mas o irmão do Lula é uma figura simbólica, né? Irmão do presidente da República. Então, assim, a oposição bolsonarista está fazendo de tudo para convocar o irmão do Lula para falar nada. Por quê? Porque só de ele levar o irmão do Lula na CPI já cria um fato político. E aí vão falar um monte de baboseira para ele e ele sequer, repito, com muita ênfase, sequer é investigado. Não há nenhuma, não paira nenhuma suspeita sobre o irmão do Lula, o Frei Chico. Né? E aí, mais uma vez, teve tentativa de convocar o cara para o cara ir lá, com 84 anos de idade, na CPI. CPI do INSS, matéria da revista Fórum. Requerimento convocando Frei Chico, irmão de Lula, é derrubado. Foi 19 votos contra a convocação dele, a 11 votos a favor da convocação dele. Está aqui o Poder 360. A CPI do INSS rejeita a convocação de Frei Chico, irmão de Lula. Justamente porque pairou o bom senso, né? O bom senso diz, espera um pouquinho, só vamos convocar o sujeito se tiver alguma coisa indicando que o sujeito participa. Se alguém falou, se tem alguma prova, ou algum indício, por exemplo, de envio de dinheiro para essa pessoa, ou algum indício que essa pessoa deu alguma ordem no esquema, mas não tem absolutamente nada. O Frei Chico não tem absolutamente nada que ver com o escândalo do INSS. Então, por conta disso, mais uma vez foi pedida o depoimento dele e não foi aprovado. 19-11 contrário, Frei Chico continua livre de ter que ir passar constrangimento desnecessário na CPI do INSS, porque é isso, né? Existe uma investigação da Polícia Federal que de fato está investigando os criminosos, já prendeu um monte de gente, já prendeu muito patrimônio, né, de gente que estava roubando o INSS. Está tocando esse inquérito, daqui a pouco vai vir os indiciamentos, as denúncias na Procuradoria-Geral da República, tem uma investigação de verdade andando. E a CPI do INSS é só um circo, é só um grande espetáculo que eles querem fazer de tudo para tentar colocar o Lula no meio do escândalo do INSS. Só que tem um problema, o Lula foi o cara que descobriu o escândalo e combateu o escândalo. Só acabou agora no governo dele, só estão indo presos os responsáveis agora, no governo dele. Mas teve denúncia desde lá do governo Bolsonaro para o Sérgio Moro ignorou a denúncia. Isso continuou rolando muitos e muitos anos. O escândalo começou muito antes, lá no governo Temer ainda, lá por 2016, passou por Temer, passou por Bolsonaro, ninguém tomou nenhuma providência. Só agora que a questão foi solucionada, inclusive quase todo o dinheiro que foi descontado indevidamente já foi devolvido para os aposentados. A grande maioria dos recursos já está na conta dos aposentados, que são aqueles aposentados que aceitaram o acordo para receber o dinheiro sem processo judicial, porque senão ia ter que ficar esperando o resultado de processo na justiça, né? Algumas pessoas não aceitaram, continuaram com seus processos, então esses aí agora vão ter que esperar mesmo o resultado do processo judicial, mas a maioria foi lá no aplicativo, aceitou as condições e já recebeu de volta o dinheiro com juros e correção monetária. Então, assim, isso é importante a gente falar também, tá?
Teve uma treta no Supremo Tribunal Federal. Luiz Fux e Gilmar Mendes quebraram o pau, brigaram. Então, notícia de bastidor, né? Saiu na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Gilmar diz a Fux que ele é figura lamentável e que precisa de terapia para superar traumas. Olha isso, Gilmar Mendes descascou o abacaxi em cima da peruca do Fux. O que aconteceu? Por que o Gilmar ficou bravo desse jeito? Aconteceu o seguinte, o Gilmar abriu um processo contra o Sérgio Moro. Sérgio Moro, você sabe quem é, né? Então, Sérgio Moro. Sérgio Moro estava numa festa junina, você deve lembrar dessa história, e aí ele começou a brincar com alguém, tinha uma pessoa filmando, e ele inventou assim, falou que o Gilmar Mendes vendia habeas corpus, que era um vendedor de habeas corpus, ou seja, falou que o cara era corrupto, né? O que o Gilmar Mendes fez? Processou o Sérgio Moro por calúnia e difamação. Como o Sérgio Moro é senador da República, tem que ser no Supremo Tribunal Federal que ele é processado. E para torná-lo réu, é preciso aceitar a denúncia. Aí foi a primeira turma, a mesma primeira turma que julgou e condenou Jair Bolsonaro, foi julgar a aceitação da denúncia. Estava 4-0 a favor de tornar o Moro réu por calúnia e difamação contra o Gilmar Mendes. 4-0, já não tinha mais como ele vencer, porque são 5 ministros, né? 4-0 já era. O que o Luiz Fux fez? Ele foi o último a votar. O que o Luiz Fux fez? Adiou, pediu adiamento, pediu vistas, pediu adiamento do julgamento e aí vai ficar 90 dias com essa papelada embaixo do braço, segurando o processo. Ou seja, o que ele fez? Ele já não podia mais mudar o resultado do julgamento. O que ele fez? Deu um fôlego para o Sérgio Moro, jogou para frente o processo, porque o Sérgio Moro quer entrar em 2026 alegando que é perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Para isso acontecer, o processo tem que estar rolando lá na frente, não pode acabar rápido. E aí, então, o Gilmar Mendes ficou muito bravo com o Luiz Fux, porque ele pediu adiamento, tipo, não tem função esse adiamento, já está 4-0. E aí ele foi tirar satisfação e aí bateram boca e falou isso. Falou, você tem que superar esses seus traumas da Lava Jato, aí você tem que fazer terapia, você é uma pessoa lamentável. Porque aí o Fux ficou bravo e falou, eu tô sabendo que você fica falando mal de mim pros outros por aí. E aí o Gilmar Mendes falou, falo mesmo, falo e falo publicamente, não falo pelas costas. Falo publicamente porque você é uma figura lamentável. E teve esse tom de bate-boca, segundo apurou a coluna da Mônica Bergamo. Aí o que a coluna fez? Entrou em contato, né? Ligou pro Gilmar. Ô Gilmar, você quer falar sobre essa treta que rolou com você e o Fux? Não tem nada a declarar. Ligou pro Fux, ô Fux, você quer declarar alguma coisa a respeito dessa briga aí? O Fux não tem nada a declarar. Ou seja, os dois, eles poderiam ter negado, né? Falar, não aconteceu briga nenhuma, tá tudo bem e tal. Se fosse mentira, eles teriam dizer, não aconteceu nada. É fake news. Mas não, ficaram em silêncio. E quando se fica em silêncio, você sabe o que é, né? Quem cala, consente. Então, realmente tudo indica que essa treta aconteceu e aconteceu de verdade. Gente boa, deixa eu te perguntar, você já pensou em trabalhar de casa, home office, 100%, sem precisar ir trabalhar fora, pegar ônibus lotado, nem pensar em escala 6x1? Então, já pensou que dá para fazer isso em meio período também, para você que está com tempo extra, está querendo ganhar um a mais? Ou então trabalhar em período integral e fazer disso o teu meio de vida muito bem vivido, inclusive? Pois é. O negócio é aprender o que fazer, onde encontrar as oportunidades para se ganhar dinheiro na internet, não é verdade? Então, isso aí você consegue aprender. Aprender a encontrar as oportunidades e aprender também o que você precisa saber para participar delas. Vou te dar uma dica especialíssima, que é o seguinte, tem uma galera que entrou e está ganhando dinheiro. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui, ó. O Carlos Matos mandou mensagem para a gente, ele autorizou, obviamente, a gente ia mostrar essa mensagem aqui, né? Olha só, ele tem emprego, ele trabalha numa fábrica. Depois de 10 horas exausto, mesmo cansado, estou aqui dedicando meu tempo e tal, queria compartilhar o resultado desse esforço. Em um mês, $643. Isso dá mais ou menos uns R$3.200 por mês. Isso é grana extra, tá? Ele está dedicando além do emprego dele. Tem gente que já está nessa há um tempão, já está dedicando integralmente o seu tempo. Por exemplo, o Paulo Rodrigues, olha só a mensagem dele. Depois de 4 meses de dedicação, finalmente alcancei os $2.000. Para ser mais preciso, $2.154. Isso aí dá uns R$11.000. Está achando que é pouco? R$11.000. Ele está de dedicação integral, trabalhando de casa, no computador e no celular. Ó, a Cláudia, então, está ganhando mais ainda. Ela até brinca que vai tocar fogo na carteira de trabalho, porque ela não quer mais saber de trabalhar com CLT. Saiu do antigo emprego dela, inclusive. Está lá, ó, não aguentava mais. Já está ganhando $3.134. Sabe quanto que dá isso? Tem ideia? 17 mil reais por mês, tá?
com as oportunidades que ela aprendeu numa escola de negócios digitais, que você pode conhecer. Inclusive, ó, tem um treinamento de graça, 3 aulas de treinamento para você entender a dinâmica da coisa, saber se você tem uma profissão que serve para você trabalhar de casa. Sim, porque você pode usar o seu talento. Seu talento é venda, então tem esquema de venda sem estoque. Seu talento é prestação de serviço, o que você faz? Você edita vídeo, você faz site, tem empresas que pagam em dólares, que pagam em reais, empresas gringas que pagam em dólares, dá para ganhar uma boa grana e você vai aprender isso nessa escola de negócios digitais. E olha só, você dá uma clicada nessa descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, ó, tá vendo o primeiro link? Então, você clicou aqui, vai abrir uma conversa com o Clayson, tá? Olha só. E aí você vai abrir o seu WhatsApp, vai conversar com o Clayson, e aí ele vai te explicar tudo que você precisa saber para participar dessas oportunidades. E ele vai liberar para você essas 3 aulas grátis, que são o treinamento para você entender a dinâmica e ver se vale a pena para você. Muita gente está entrando e está se dando bem. Então clica aqui no link que aparece na descrição. Não perca essa oportunidade, que vai que ela muda a sua vida, né? O jeito de você ganhar a vida. Eu trabalho em home office, 100% home office, e te digo, há muitas vantagens de se viver assim. Se fosse você, clicava para ver. Aqui, ó.